Vou lhe contar uma história, se me permite. Claro. Eu falei que eu fui no Fórum de São Paulo, em Montevidéu. E tem um detalhe dessa história que é o seguinte: como eu trabalhava na Veja, que era considerada pelo PT como um veículo que fazia críticas muito duras, né, eu fui expulso do Fórum de São Paulo. Eu estava lá, era o único jornalista brasileiro e tal, cobrindo, era desse veículo que eles consideravam como inimigo. Quando te reconheci. E quando eles ficaram sabendo, Walter Pomar, que era secretário de Assuntos Internacionais do PT, me viu entrando numa reunião para assistir a reunião, né? Eu estava lá para relatar, como qualquer jornalista, certo? E aí, logo depois que eu entrei e o Walter Pomar viu entrando, eu vi ele falando com o segurança entrou e me tirou da sala. E aí eu falei, mas tem jornalista uruguaio ali, tem jornalista assim, assado. Não, você não pode ser jornalista aqui. Mas é o jornalista ali. Não pode. Eu fui expulso do Fórum de São Paulo. O único veículo de comunicação que deu a informação de que eu tinha sido expulso do Fórum de São Paulo foi o meu próprio veículo. Nenhum outro veículo falou sobre isso. E no final, na cerimônia de encerramento do Fórum de São Paulo, Marco Aurélio Garcia, que era assessor internacional do Lula, né, da presidência, ele falou de pasquins de extrema-direita e se referindo ao nosso veículo, dizendo que ninguém tinha sido expulso e tal, virou uma questão para eles. Isso no encontro na cerimônia final, em que estava o próprio Ortega lá ouvindo isso, né? E eu assisti esse evento porque eles, depois que eu fui expulso, depois que eu denunciei que tinha sido expulso, eles deixaram eu assistir a última reunião. Mas, de fato, existe essa má vontade maior em relação ao governo anterior quando se trata de agressões a jornalistas, e agora a gente está vendo o Lula criando seu próprio cercadinho, né? Que foi algo que existiu ali. Quando se trata de tudo, né, Diogo? Quando se trata de tudo, a boa vontade com a esquerda é gigante, a má vontade com a direita é gigante. Parece que é uma regra. Então, claro, tem que se fazer essa... E a hipocrisia na mídia. Eu digo na mídia. Porque a mídia tem uma postura que é nojenta. Cadê o ninguém solta a mão de ninguém? Tiago, você tem que ver uma coisa também. Você tem que analisar por um outro ângulo. Pro pessoal anti-horário, pro pessoal de esquerda, que eu vejo vocês cobrando assim, mas e o ministro dos Direitos Humanos? E falando de tal e tal... Para eles, por exemplo, o Nicolás Maduro... Eu já conversei com um cara de esquerda que disse para mim, falou, negão, o Nicolás Maduro, ele foi eleito democraticamente. Entendeu? Tipo assim, são certos jargões que eles não podem fugir. Porque no momento em que você critica, uma crítica como essa que o Diogo fez... Entendeu? Se o Diogo... O Diogo é uma pessoa que tem uma visão mais de esquerda do que de direita. Mais de esquerda. Mas ele critica, o que eu admiro. Não é só pra... Eu me considero de centro. Enfim, centro-direita, talvez. Então, porque eu sou liberal na economia. Então, mas nessa as pessoas posição... têm dificuldade de me ver como alguém que é de centro-direita, sendo que porque eu critico muito Bolsonaro, né? Essa visão preto e branco que existe, que agora tá no país, de polarização, que se você criticava o Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, você é esquerda, ou extrema esquerda. Mas para a esquerda, verdadeiramente, eu não sou visto como esquerda, entende? Então, é complicado você ter uma visão ponderada, baseada nos fatos, porque quando você vai criticar um governo, você tem que criticar com base em algo que ele fez objetivamente. E não porque não gosta dele. Não vou com a cara desse governo. Entendeu? Então esse é o problema. Mas hoje a gente tem esse problema. Hoje a gente tem o problema do eu não vou com a sua cara. Se eu não vou com a sua cara, não interessa o que você fez de bom. Se eu não vou com a sua cara, não interessa se você acertou ou não. Eu só não vou com a sua cara. Então a opinião já está formada. Só que pro pessoal anti-horário, uma coisa que eu já reparei muito é que, tipo assim, eles têm uma cartilha. Ali, ó. Uma mão aqui, outra aqui, tipo cavalo, sabe? E não pode desviar esse olhar. Então, quando você confronta ali, mas, cara, como o próprio Diogo falou, poxa, se você criticou isso aqui no Bolsonaro, obrigatoriamente você tem que criticar isso ao Lula. Aí, não, mas aí é diferente, porque... Aí, quando o cara vê que ele perdeu o debate mesmo, aí você é o fascista. Pronto, é o último argumento do cara, você é o fascista e a conversa acabou. O Lula não se pronunciou, gente, sobre uma agressão a uma repórter mulher. Ele não se pronunciou, o governo dele não se pronunciou. Cobraram até mais a Janja do que ele. É um absurdo. Cobraram mais a Janja. Então. Mas é surreal. A responsabilidade é dele. Exatamente, ele é o presidente da República. Eu acho errado cobrar ela. Agora, já foi criticado, principalmente no exterior, Alessandro, por receber o Maduro. Agora vai receber mais 2 ditadores comunistas. Vai ser ainda mais criticado? Isso pode queimar ainda mais a imagem do governo Lula no exterior? Vai, é sempre bom deixar claro que não é o Brasil recebendo Venezuela, não é o Brasil recebendo a Nicarágua, não é o Brasil recebendo Cuba. É Lula recebendo os seus parças. Eu sempre gosto de deixar muito
Seus amigos, seus aliados. É Lula recebendo seus amigos, é Lula recebendo os seus chegados, que ele sempre foi chegado, entendeu? Que foi proibido até na campanha dizer que Lula tinha relações com ele, lembra disso? Foi censurado e tudo. Só que foi proibido. Pelo TSE, o Bolsonaro não pôde dizer que o Lula tinha relações com a Venezuela de Maduro, com a Nicarágua de Ortega e com a Cuba de Miguel Díaz. E o engraçado é que assim, não é uma relação recente. Às vezes a gente fala do Lula, a gente fala da Dilma, parece que aconteceu antes de 64, né? Parece que aconteceu há muito tempo e Bolsonaro tá aí há 30 anos. Não, gente, isso aconteceu outro dia. Foi outro dia, na régua da história, foi esses dias que o Lula foi presidente da República 2 vezes, depois Dilma Rousseff por 1 vez e meia, certo? E deixou de herança pra gente o Brasil que a gente tem hoje. A gente tem que começar a pôr isso na cabeça, porque esse é o tipo de cobrança que tem que fazer. Hoje a gente tá cobrando o Lula aqui, só que é o seguinte, irmão, ele falou tudo que ele ia fazer. O Lula é o personagem. Não tem aquela frase que ele falou que ficou tão absurda? Eu sou a alma mais honesta do Brasil? De certa forma, ele tá sendo. Porque ele falou tudo que ele ia fazer. Tudo na campanha. Ele ia se vingar. Quem disse que ele não ia fazer, quem desmentiu ele, foi justamente essa imprensa que você estava citando, Thiago. A imprensa que o Thiago estava citando é a imprensa que falou que não é assim. Não, traz o Alckmin. Traz o Alckmin que ele explica essa fala do Lula. Aí vinha o Lula junto, porque o Lula é boca aberta pra caramba. Deu um microfone na mão dele, ele não tem tempo ruim. E não é à toa que ele ia nos podcasts e a produção tentava tirar ele antes da hora, porque sabia que, mano, deu o microfone na mão dele, ele abre o berro mesmo e tá falando. E ele prometeu e ele tá cumprindo. Ele falou com todas as letras, Thiago. Era uma coisa... Quantas linhas de frente que eu participo, eu não falei isso. Falei, gente, o que mais me assusta no Lula é que ele tá falando a verdade. Era essa a hora dele mentir. Era essa, a hora da campanha era a hora dele dizer que ia continuar com os CACs, era a hora dele dizer que ia abraçar o agro com unhas e dentes, que ia falar, não, o agro é nosso, o agro é pop, sei lá, a frase que ele inventasse. Era a frase que é a campanha. Ele mesmo já falou que na campanha a gente sai falando tudo, mas ele foi caminho contrário, ele foi verdadeiro. Ele falou, ó, lembra do que eu fiz nos 8 anos que eu fui presidente? Pois nós vamos fazer tudo de novo. Pra mim ali já era uma ameaça. Eu enxerguei como uma ameaça. Muita gente, não é à toa que ele foi eleito, muita gente enxergou como uma esperança. Mas tiveram muitas mentiras também. Teve a mentira de que quem recebesse até 5 mil reais não pagaria imposto de renda. Teve a mentira de que não indicaria pro STF um parça. Um amigo. Entendeu? Tiveram várias mentiras também. Exato. Que o Lula não tornou Mas se você realidade. Se você pensar bem, foram mentiras pontuais. Na maioria dos casos, ele falou a verdade. Ele falou que ele ia aumentar o número de ministérios. Ele fala, do Banco Central, ele falou, não, eu vou tentar ter uma relação. Ele saboneteou contra o Banco Central. Hoje a gente está vendo o ataque ao Banco Central. Um governo do Lula, quando eu lembro que foi a maior audiência do meu canal no dia da apuração, quando o Lula venceu, eu lembro que eu disse uma frase assim que ficou muito impactada. Eu falei, gente, perdemos. Perdemos, porque todo mundo sabia o meu lado, então não é Bolsonaro perder, perdemos. Perdeu, mané. Perdeu, mané. É o seguinte, o governo do Lula é muito simples. Quem sabe fazer dinheiro, vai fazer dinheiro. Quem sabe fazer dívida, vai fazer dívida. O problema, Thiago, é que 90% desse país só sabe fazer a dívida. Os 10% que sobram vão acabar comprando o que os 90% vai acabar perdendo. O tal do carro popular agora é um ótimo exemplo. Nós vamos baixar não sei o que no carro. Mas para ajudar nisso, nós vamos fazer o que, Thiago? Sobrecarregar em outros impostos. Nós vamos sobrecarregar em outros impostos. Aí beleza, aí o pobre vai lá e compra o bendito do carro. Sei lá, tava 60, baixa 10%, ele vai pagar 54. 54, ele financia esse carro, ele vai sair por 80, 90. 6 anos depois ele perdeu o carro. Porque ele vai perder o carro, mas não a dívida. Ele continua com uma dívida. Eu tô errado, Thiago? Tá certíssimo. É isso. Entendeu? O Brasil é justamente isso. Quando o certo era o seguinte... Gente, é o seguinte, eu quero baratear o carro, que todo mundo tem direito a ter um carro, não pagar tão caro num carro e assim em outras coisas também. Vamos baixar os impostos aqui e para ajudar a pagar esses impostos, nós não vamos aumentar em outro lugar. Nós vamos dar uma economizada no que a gente está gastando aqui. Mas pode ser até nos 12 milhões do cartão corporativo do Lula